é o marketing na sua visão? Se você contratar um marketing e você não tiver um comercial, você vai continuar no mesmo lugar que você tá. Porque o marketing, ele vai encantar, ele vai atrair. Mas quem vai atender esse lead? Quem que vai converter essa pessoa que chegou O que é um marketing ruim? Um marketing que não funciona? Então, conta a sua história que isso vai te diferenciar. Porque não tem nada igual à sua história. Então, E onde que os destaques entram nisso, assim? Como que a gente pode usar o destaque de uma maneira estratégica? a partir do momento que você entende quem é o seu público, você vai definir quais ferramentas você vai usar. Porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Quais são os 3 erros principais que uma empresa não pode cometer em se tratando do marketing? Marketing é como pedir alguém em namoro. Branding é o motivo pelo qual elas dizem sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Growcast. E hoje eu tô aqui com a Marcela Mais, especialista em marketing, que é um assunto que eu queria bater um papo aqui. A gente já teve alguns conteúdos nessa linha, mas conheci a Marcela recentemente e falei, nossa, mas isso aqui vai dar um ótimo podcast. Uma reunião nossa já virou um podcast, né, Marcela? Então verdade. seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer estar aqui com você. Eu que te agradeço, é um prazer estar aqui presente, conhecendo o seu podcast, conhecendo o seu trabalho, principalmente. E vai ser muito legal, a gente já bateu um papo sobre marketing, mas agora explorar ainda mais esse assunto vai ser um prazer para mim. Com certeza a gente vai estar falando sobre muitos assuntos, mas para começar eu tenho que apresentar para o pessoal a nossa patrocinadora, a nossa parceira Dom Henrico. Vocês já conhecem, quem não está seguindo a Dom Henrico está fazendo coisa errada, gente. Aqui em São José do Rio Preto e região não tem uma loja mais elegante do que ela. Ternos, entra aí no Google, faz esse teste. Entra no Google, digita Dom Henrico Aluguel de Ternos para vocês verem as avaliações e compara com as outras lojas da cidade para vocês verem a diferença. E nesse QR Code que tá aparecendo aqui na tela, o pessoal pode, Marcelo, entrar lá e com o cupom GROW15 reformar todo o guarda-roupa com 15% de desconto. Porque além dos ternos, a Dom Henrico é uma a Dom Henrico é uma marca própria e o grupo Henry Store é uma multimarcas. Então tem várias marcas lá. Você pode aproveitar Dom Henrico e várias outras, essas marcas aí famosas que você gosta, Tommy Hilfiger, Lacoste, Ralph Lauren, tudo que você quiser tem lá dentro. Então entra aí, reformula seu guarda-roupa, usa o cupom GROW15 e com 15% de desconto você vai estar estiloso, elegante pro dia a dia. Afinal, marketing pessoal é muito importante também, né, Marcela? Exatamente. A gente precisa ser o nosso primeiro produto vendável. E isso começa na nossa apresentação, na forma como a gente se veste e se porta no mundo. Então, é uma oportunidade única, tem que aproveitar. Tem que aproveitar. E, claro, que a Marcela tem presente do Grupo Henry Store pra ela. Gente, que chique! Tem o presente, tenho certeza que você vai gostar. Adorei. Eu vou abrir. Pode abrir. A gente é assim, já abre aqui, que é pra mostrar a reação em E, tempo uma curiosidade, real. a primeira pessoa que abriu um dos presentes quando veio foi o Henrique, que é o dono do grupo, da Henry Store, né? E era um outro patrocinador, ele fez questão de mostrar também. Quem é do marketing, né? Aí a Marcela vai presentear alguém. Bonita a camiseta. E confortável. Quem vai ganhar é meu pai. Ah, é? Né, gente? Então tá ótimo. Não tem outra pessoa pra ganhar, então vai ser meu pai. Então vai. Dia dos Pais tá chegando já, ó. Dia dos Pais, vou guardar pro Dia dos Pais, vou dar antecipado. Falou, esse é o presente do Dia dos Pais, acertou, não tem como errar. Não tem como. E agora sim a gente vai entrar. Então, ó, já foi lá, já aproveitou, já seguiu o Dom Henrico. Então agora a gente vai pro nosso papo. Marcela, primeiro eu quero conhecer um pouquinho da sua história. Você tem 26 anos, né? Você me falou na semana passada, na nossa conversa. Como que foi que você chegou no seu momento atual? O que que você faz pro pessoal te conhecer um pouquinho também? Fala um pouco mais do seu trabalho. Eu comecei muito cedo a empreender. Eu sempre fui muito apaixonada pela comunicação. Minha mãe conta em todos os lugares que ela tem oportunidade que desde criança eu peço um microfone de presente. Chegava meu aniversário, eu pedia um microfone e eu gostava. Eu sempre fui muito introspectiva, mas eu gostava Era pra ser jornalista ou cantora? Jornalista. Eu sempre fui muito introspectiva, mas eu gostava muito do teatro. Eu fiz teatro quando eu era adolescente. Nas apresentações da escola eu gostava dos papéis de destaque. Sempre gostei muito de me comunicar. Um tempo da minha vida, sempre tem aquele... Quando a gente chega no terceiro ano, que tem aquele momento de loucura, eu falei, eu vou fazer medicina veterinária, porque eu gosto de animal. Quase resgatei um cachorro vindo pra cá, inclusive. Não resgatei, porque depois eu descobri... Ah, a tua vinda pra cá foi uma aventura mesmo, foi uma então. aventura. Furou o pneu, resgatou o cachorro. Quase resgatei um cachorro, eu vi, falei, tá atropelado, meu Deus, eu não vou conseguir chegar lá pensando nesse cachorro. Mas a comunicação realmente sempre foi a minha paixão. E aí a vida me levou pro marketing, comecei a estagiar, entrei na faculdade de jornalismo nos 45 do último tempo.
eu fui fazer uma visita na Unirp e eu entrei na sala de jornalismo, que era até como a estrutura daqui. A câmera, o microfone, eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Entrei para a faculdade de jornalismo e logo eu já comecei a estagiar. E aí eu conheci o mundo do marketing e eu entendi que eu tinha novas possibilidades, porque até então na minha cabeça eu falei, eu vou ser a moça do tempo, eu vou trabalhar na TV Tem, eu vou ser essa pessoa do jornal mesmo. Conheci o marketing, fiquei 8 meses trabalhando numa agência, que foi a única agência que eu trabalhei, e aí eu saí e comecei a empreender com 19 anos. Montei a minha própria agência e fiquei até os meus 23 anos com a agência. Só que começou a ser uma rotina que eu não estava tão feliz, porque eu me sentia muito escondida atrás da agência. Eu fui deixando a comunicação de lado. E chegou um ponto, a minha virada de chave, que eu decidi fechar a agência, trabalhar como a Marcela Estrategista Digital, usando o meu nome, usando a minha fala, fundei o meu evento de empreendedorismo, o meu podcast também. E hoje eu atuo com comunicação, que é a parte dos eventos, que é a parte do pauta e prosa, que eu gosto muito, e como estrategista, onde eu defino a comunicação e as estratégias de marketing das empresas que me procuram. Tá. Uma coisa que eu gosto muito de perguntar, porque assim, eu já até falei em outros episódios, eu falei a minha vida inteira de infância e adolescência e pré-adolescência que eu ia ser jornalista. Eu queria ser jornalista esportivo, né? Gostava de futebol, narrava jogo, eu queria ser narrador, repórter, essas coisas pra estar perto dos jogadores. E aí, nos 45 do segundo tempo, eu desisti. Aí eu fiquei 1 ano, quando eu terminei a escola, falei, não vou fazer faculdade, vou tirar carta, comprar uma moto, depois eu faço. Eu acabei indo para administração. Então, acabou indo para outro caminho. Mas eu gosto muito de observar quem foi para o lado do no jornalismo, o caminho que a profissão foi. Então, assim, só um parênteses pra gente, para quem hoje está terminando ali a escola e tem vontade de fazer jornalismo. No mundo de de rede social, de IA, parte de escrita, que você tem tudo pronto ali. Onde o jornalismo é uma boa opção, ainda é uma boa opção? O que você pode falar para essa galera? O jornalismo, eu descobri na prática que ele existe muitas vertentes dentro dele que a gente pode trabalhar, além do jornal. Tanto na parte de redação, que é muito forte, redação de jornal. Inclusive, quando eu comecei a empreender, eu tinha acabado de ser chamada para a CBN Grandes Lagos, e aí eu tive que escolher. Eu falei, meu Deus, eu vou para a CBN, eu vou empreender. E aí fui empreender mesmo, que era o que eu tinha vontade de fazer. Mas tem muitas vertentes que a gente pode trabalhar. Na redação, seja de um jornal mesmo, na redação dentro de uma agência, porque por mais que a gente tenha as inteligências artificiais, a gente não pode deixar isso tomar conta. Nós precisamos usar para nos auxiliar, mas nunca deixar a criatividade de lado. E o jornalismo ajuda nisso, porque texto, a redação, o copywriting mesmo para anúncio tem dentro do marketing hoje, dentro das agências, dentro dos jornais. Então, é uma parte que funciona muito do jornalismo, e até a parte do audiovisual, que a gente trabalha no jornalismo e hoje a gente consegue trazer para as redes sociais. Tem muito jornalista que eu vejo que está virando story maker, porque tem ali a aptidão que a gente aprende na faculdade e acaba levando para as redes sociais. E até jornalistas que trabalham na parte de comunicação, de oratória, de mentorar para quem quer apresentar, para quem quer palestrar, para quem quer gravar bons vídeos. Então, o jornalismo ainda é um leque gigante que a gente pode trabalhar com o que a gente tem hoje, que é as redes sociais. Antes, quando a gente queria apresentar a nossa marca, a gente tinha que ir para o rádio, para a TV. Hoje, não. Hoje, a gente tem o poder de televisionar com o celular. E o jornalismo ainda, de uma nova forma, atua dentro disso. Perfeito. Você foi para a área do marketing, né? O que te apaixonou no marketing? Qual foi o estalo ali que te chamou a atenção? E também, o que é o marketing? Defina para nós o que é o marketing num mundo tão abrangente, com tantas coisas que... isso aqui é o marketing. Isso aqui é o marketing. O que é o marketing na sua visão? O que me fez apaixonar pelo marketing é o poder de conhecer novas histórias. Do jornalismo mesmo, eu sempre achei isso muito envolvente. Como jornalista, a gente acaba conhecendo várias histórias diferentes. E dentro do marketing eu vi essa possibilidade. Eu já trabalhei, eu acho que com 70 marcas. Então, são 70 histórias que eu já conheci. E isso foi o que me chamou a atenção no marketing. Eu falei, eu consigo conhecer novas histórias, como no jornalismo dentro do marketing. E para definir o que é marketing, tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que fica fácil das pessoas entenderem, que é: marketing é como pedir alguém em namoro. Marketing é o que atrai. Marketing é o que encanta. Muitas pessoas confundem, querem vender mais e falam, eu vou contratar o marketing porque eu preciso vender mais. Mas o marketing ele não tem a função de venda, ele tem o poder de te ajudar a vender. De encantar. Mas ele justamente ele tem que encantar para você vender. Essa é a função dele, isso que é marketing de verdade. O marketing ele precisa te encantar, te envolver.
Mas não é o que os empresários hoje em dia, a maioria tá achando. Eles querem contratar o marketing lá e quer que o marketing Exatamente. vende, responde mensagem, faz o vídeo, aparece, quer que o marketing faz tudo. Exatamente. É onde que eu acredito que tem sido o maior gargalo do marketing, as empresas que ainda não têm essa visão de que o marketing ele tem o poder de encantar e atrair. Quem vende é o comercial. Se você contratar um marketing e você não tiver um comercial, você vai continuar no mesmo lugar que você tá, porque o marketing ele vai encantar, ele vai atrair. Mas quem vai atender esse lead? Quem que vai converter essa pessoa que chegou do trabalho de marketing? Mas o marketing em si, o poder e a função dele é de encantar, é de atrair, é de trazer esse cliente para perto de você, não necessariamente de vender. Por isso que muitas pessoas começam o marketing e desistem. Porque talvez ali na prospecção a pessoa não explicou muito bem qual que é o papel desse marketing, ou a pessoa tem uma visão um pouco distorcida realmente do que é marketing, mas o marketing nada mais é do que pedir alguém em namoro, encantar. Dentro da consultoria, um dos produtos que a gente tem, das soluções que a gente entrega, é o tráfego pago, né? E a gente começou a fazer o tráfego numa necessidade de alguns clientes, eu vi ali uma oportunidade, só que o tráfego ele tem um desafio ele gera os leads, aí a empresa não consegue vender. O que ela começa a falar? Esses leads são desqualificados. Não, mas está te gerando o lead. Quem qualifica o lead é você que vai... Claro, não pode chegar algo totalmente aleatório. Mas se ele clicou no teu anúncio, se ele quer saber, ele é qualificado. Você que tem que converter. Aí você tem que ter um funil de venda para saber a sua taxa de conversão para você poder trabalhar. Nós temos a vantagem de poder vender a nossa consultoria comercial para ajudar nos dois caminhos. Mas eu imagino o desafio de quem é apenas o marketing que tá fazendo um bom trabalho, que tá posicionando a marca e não tem essa parte do treinamento ali pro time da empresa performar. Exatamente. Quando eu comecei a trabalhar como Marcela estrategista, eu sempre falo para os meus clientes, se vocês quiserem ter uma outra equipe, uma outra agência, né, porque eu não sou mais agência, mas se vocês quiserem ter um time de comercial, isso para mim é maravilhoso, porque eu vou trabalhar junto com eles. O tráfego pago mesmo é um desafio, porque tem os nichos por interesse. Por exemplo, quem trabalha com a beleza pode postar um vídeo ali fazendo um botox, um preenchimento labial, as pessoas vão olhar e vão se interessar, vão encantar ela. Agora, uma pessoa que é um eletricista, a pessoa tem que ter demanda, tem que ter um ar para instalar, uma tomada queimada, não funcionando, para você conseguir ter esse lead. Às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, eu sou um eletricista, vou fazer um tráfego pago e eu preciso de lead. Mas a pessoa vai chegar se ela tiver essa demanda. Diferente de alguém... Que é algo que você contrata se você precisa, né? Exato. Você não vai despertar desejo em alguém. Exato. Tem essa diferença mesmo no que você falou. Tem essa diferença. Então, a maior dificuldade hoje é justamente isso, as pessoas entenderem. E quem trabalha só com marketing é um desafio. Por isso que eu sempre falo, você precisa de um comercial. Tá chegando o lead, mas quem vai atender esse lead? Porque não é minha função. Por exemplo, eu não respondo stories, porque não é o meu trabalho de comercial. Sim. Agora, se a pessoa não tem essa outra vertente, não tem uma pessoa para fazer o tráfego, o marketing acaba não surtindo muito efeito para ela. Vai entrar no Instagram, vai estar lindo, os vídeos vão estar envolventes, a narrativa vai estar maravilhosa, mas e aí, quem vai converter? O que é um marketing ruim? Quando você olha, algum cliente veio te procurar, eu estava fazendo com aquela empresa. Aí você olha e fala, tá ruim, você vai ter que falar pro teu cliente. Então, o que é um marketing ruim? Um marketing que não funciona? Eu acredito que a gente precisa ser o nosso primeiro produto vendável. A pessoa não vai comprar aquilo que você não é. Então, um marketing ruim é quando você não consegue perceber o valor daquela empresa e daquele profissional. Talvez o problema está na narrativa, talvez o problema está na identidade visual, talvez o problema está na marca pessoal da pessoa. Então, o marketing ruim é quando você não alinha todos os pontos, quando você não consegue fazer esse profissional, essa empresa, se tornar o primeiro produto vendável dele. Porque antes da pessoa comprar, você precisa mostrar que você consegue fazer. Então, muitas vezes a gente ouve, principalmente no mundo do marketing, mas eu posto todo dia, eu tô sempre constante e frequente nas redes sociais. Mas a gente entra, não tá passando uma percepção de valor. A pessoa tá realmente fazendo, mas não tá com todos os pontos alinhados. Então, o marketing bem feito é quando você alinha o seu posicionamento, o seu tom de voz, a sua marca pessoal, o que você realmente quer passar para as pessoas. O marketing é aquilo que a gente quer que as pessoas vejam, que as pessoas entendem. E muitas vezes isso não está chegando de uma forma alinhada. Então, falta o marketing que não é bem feito é quando falta o alinhamento entre esses pontos. Por exemplo, pode ter um produto que é muito bom e um profissional que é muito bom, mas a marca pessoal dele está desalinhada. Talvez é a foto.
fez um ensaio que não trouxe a potência que aquele profissional Não tem. foi lá no nosso amigo André Polvani Não pra... foi no André Polvani, tá com a sua marca pessoal totalmente desregulada. Tem que ir no André, eu sempre falo O pros meus André, clientes. pra quem não viu aí, ó, é 2 episódios antes desse. O anterior a esse é o da Tamires, presidente da Rede Multidrogas, e o anterior é o André, que faz um trabalho impecável nessa parte, né? Incrível. Hoje o cliente chega pra mim e eu falo, você tem um ensaio corporativo? Deixa eu ver, se não tem uma pessoa pra te indicar. Porque tem que alinhar, não tem jeito. É o nosso cartão de visita. Antes de você conversar com alguém, você vai olhar o quê? A foto de perfil, o que ela tem dentro da rede social. Por exemplo, eu mesma sou uma pessoa pequena, eu aparento ter um pouco menos de idade do que eu realmente tenho. Se eu não tiver uma foto bem feita, as pessoas vão estranhar na hora que eu chegar para contactar elas. Então, o marketing que ele não é bem feito é quando falta esse alinhamento, quando a gente não enxerga a percepção de valor ainda desse profissional. Perfeito. Ficou claro, então, o que é o marketing que não é bom e o que torna um marketing bom, né? Qual que é um desafio que você encontra, por exemplo? É mais fácil para você trabalhar o marketing da pessoa quando ela é um... Vamos dizer, eu como um mentor de negócios, o Guilherme como mentor de negócios. O resultado vai aparecer... Vou reformular a pergunta para ficar mais claro. É mais fácil trabalhar a marca Guilherme como mentor de negócios ou a marca da consultoria? Qual que, para o estrategista, o resultado tende a aparecer mais rápido? O Guilherme. É? Porque pessoas se conectam com pessoas. Então, é muito mais fácil eu trabalhar o Guilherme profissional, o Guilherme que gera resultados, o Guilherme que já tem vários cases de sucesso, do que eu trabalhar a consultoria. Eu tenho que vender você, porque as pessoas vão comprar você. Não necessariamente o seu produto. Ela vai comprar a solução que você entrega para o trabalho dela, para a empresa dela. Então, é muito mais fácil vender você. Porque as pessoas se conectam com histórias, com você. Entendi. Ó, tô achando que a gente vai ter que mudar nossas estratégias ali onde a gente está colocando a maior parte dos nossos investimentos, então. Bom, você passou brevemente, mas eu quero que você fale que foi nessas necessidades aí que surgiu o seu evento, que é o Despertar, né? Exatamente. Fala mais, pessoal. Tô vendo a tatuagem aí, ó. Exatamente. Despertar. Como que é? Como que funciona? Fala mais. Qual que é a previsão do próximo aí pra galera já ficar na expectativa? Quando eu tive a ideia do Despertar, era justamente para falar de marketing, porque eu sentia falta dessa conscientização. E quando você é muito jovem, fazendo algo diferente, é difícil você chegar e falar, ó, fulano, o seu problema é porque você não tem um comercial. Hoje eu tenho mais facilidade. E é muito engraçado porque depois que eu comecei a falar a verdade nua e crua para o cliente, eu não perco mais ele. Eu chego e falo, ó, posso te ajudar, mas se você não tiver um comercial, eu não vou conseguir te gerar resultado. Só que nessa época eu queria uma ideia que conscientizasse essas pessoas. Foi quando eu pensei no Despertar. Só que aí eu fui formatando. Eu falei, ele tem o potencial de ser algo maior além do marketing. Foi quando eu trouxe um pouco da comunicação, um pouco da gestão, um pouco da terapia, porque eu não acredito em CNPJ forte com CPF fraco, e se tornou o Despertar. Então, eu falo que as pessoas vão no evento viver o despertar delas, o despertar de consciência realmente. Viver um novo momento de vida. E todo mundo que participou do Despertar fala que realmente foi uma virada de chave. Esse ano a gente vai para a 4ª edição, que acontece no dia 17 de outubro. A gente vai receber o Guilherme lá, então já fica o spoiler. Convidado, sou um dos palestrantes lá no dia, hein? Quem quiser ver esse fenômeno pessoalmente, vai no Despertar. E esse ano tá com uma pegada um pouco diferente, que eu realmente quero focar em colaboradores, porque uma empresa forte precisa de colaboradores. Sim. Que tem um bom desempenho. Então, esse ano eu tô voltando muito para isso, que foi uma demanda que eu tive ano passado. Falei, acho que tem uma oportunidade aí. Então, tô fazendo um pouquinho diferente. Mas o Despertar surgiu realmente dessa necessidade de alinhar todos os pontos. Não adianta falar sobre marketing, não adianta falar sobre comunicação, não adianta falar sobre gestão apenas. A gente tem que falar de tudo um pouco para que a gente tenha todos os pontos ali encaixados e alinhados. E foi aí que surgiu o Despertar, que fala de tudo um pouco para que saia um profissional completo lá de dentro. Qual que é a tua maior satisfação, assim, com o evento? O que você percebe nas pessoas, além delas... elas despertaram. Onde geralmente toca? Onde geralmente pega? Que você faz um evento muito completo. Por isso que eu gostei, me chamou a atenção e eu quis fazer parte do projeto também. Não é só ir ali e falar de uma maneira rasa. Você vai profundo. Quais são os feedbacks que você teve, assim, que você poderia compartilhar pra gente? Não tem nada mais satisfatório do que a pessoa sair do evento e mandar uma mensagem e falar, Marcela, isso mudou a minha vida. E todo ano eu tive um feedback desse. Por isso que eu gosto de alinhar muito os meus palestrantes, porque eu não quero uma entrega rasa. Eu não quero alguém que chega ali e vai apenas vender. Claro que todo mundo está lá dentro para vender também o seu trabalho.
Mas eu não quero só isso, eu quero realmente alguém que chegue lá para despertar, para trazer conhecimento, para compartilhar. E todo mundo que foi no Despertar tem um feedback de que teve uma virada de chave. Depois que passa o evento, tá todo mundo ainda naquele ápice, naquele gás. Então, ano passado, principalmente, eu vi muitas pessoas postando, falando sobre o evento, postando no Reels. Isso é muito satisfatório. E eu vejo resultados. Eu tenho pessoas que estiveram comigo na primeira edição, que vai todos os anos e que até hoje fala, Marcela, você virou a chave da minha vida. Eu só consegui realmente despertar para o meu trabalho, para o meu potencial depois que eu participei do Despertar. Então, não tem nada mais satisfatório, porque não é só dinheiro, não é só visibilidade, é realmente propósito. Eu falo que o Despertar é o meu propósito de alma. Tanto que no registro dele, do INPI, tá, o Despertar, um evento de alma, porque realmente é despertar o que a alma das pessoas querem fazer de verdade. E o que a minha quer é... Eu sempre disse que eu queria mover multidões. E o Despertar tem me trazido isso, mover multidões, através da minha fala, através da minha ideia, através do meu propósito. Então, ver que as pessoas realmente tiverem uma virada de chave lá dentro, não tem sensação igual. Tem uma coisa que eu acredito que é um desafio dentro da minha profissão e que eu imagino que seja dentro da sua também, né? Que é a gente se diferenciar de quem fala que faz algo e não faz, que são os Exato. charlatões aí da rede social. Primeiro, você trabalha como estrategista digital. Geralmente, quem é charlatão, ele é muito bom na venda. Exato. Porque ele não tem conteúdo. E mesmo assim, ele consegue vender, ele consegue te convencer. Como se diferenciar disso? Não só, eu quero que você fale de você na parte do marketing, como estrategista digital, do evento que você organiza, porque o que mais tem hoje é eventos e eventos. Eu já organizei evento. Eu sei quanto que é cansativo a pessoa te responder, nossa, mais um evento, quando você está mostrando. Então, você se diferenciar e fazer os seus clientes também se diferenciarem dessas pessoas que têm conteúdos que não existem praticamente. É só para vender e para fazer dinheiro. Uma narrativa de alto impacto. É o que eu falo. O segredo está na narrativa. Muitas pessoas, inclusive, reclamam. Falam, nossa, mas meu produto é tão bom, meu concorrente vende mais, melhor, e não tem a mesma qualidade que a minha. É porque ele está se posicionando de uma forma que ele parece ser melhor do que você. Então, você precisa aprender a construir uma boa narrativa. A partir do momento que você cria uma narrativa envolvente, que é o que eu fiz com o Despertar, que é essa junção do você não vai lá viver uma palestrinha, você vai lá viver o seu despertar. Você vai sair de lá, muitas vezes chorando, outras vezes com gás. E é essa a narrativa do é o meu propósito de alma, é o meu propósito de vida. Eu tô fazendo isso porque eu quero entregar algo que realmente mude a sua vida. Então, o que diferencia hoje é você saber construir uma narrativa que vai envolver as pessoas. Porque narrativa rasa é o que mais tem. Inclusive, se a gente olhar mais a fundo os charlatões que tem, é mais do mesmo. Ah, eu vou multiplicar os seus ganhos em 15 dias. Isso é mentira. Então, você precisa aprender a construir uma narrativa envolvente. E tem uma frase que, inclusive, quem fala muito isso é Ricardo Branco, que já esteve aqui. Já, foi excelente o episódio com ele. A gente precisa aprender a vender sem vender. Tem muita gente que vende vendendo e tem essa narrativa de eu vou mudar a sua vida em pouco tempo. Não, mas venda sem vender. Vai construindo essa narrativa de pequenas coisas, pequenas mudanças que você vai trazer no dia a dia. E torne isso envolvente. Conte a sua história. Porque quando a gente conta a nossa história, muitas pessoas vão se conectar com a gente. Por exemplo, aqui eu contei um pouquinho da minha história. Pode ser que tenha uma pessoa na faculdade que vai se identificar comigo. Ah, eu sempre gostei da comunicação e acabei indo para um outro caminho. Ou eu tô cursando jornalismo e não sei ainda o que eu vou fazer. Tem muita gente que se conecta com a nossa história. Então, conta a sua história que isso vai te diferenciar. Porque não tem nada igual à sua história. Então, aprenda a fazer dela uma narrativa envolvente. E que não seja essa vendeção que a gente vê nas redes sociais, que seja o vender sem vender, que realmente envolva as pessoas. A Carla Jorge, que já esteve aqui também, que também é dessa parte do marketing, da agência Teodora, ela tem uma frase muito legal, que é toda história importa. Tá até na parede lá da agência dela. Então, ela fala, conte a sua história, conte o seu dia a dia, mostre que isso vai gerando a credibilidade. Acho que conectou muito nisso aí que você falou, né? De você gerar essa credibilidade. O que eu percebo é que as pessoas estão buscando soluções fáceis e rápidas. Exato. E aí, para quem quer fazer um trabalho sério, isso aí é um desafio, mas eu aprendi que esse não é o cliente que eu quero. Você tem esse posicionamento, assim, tem cliente que a melhor coisa é você... Não é que você vai falar para ele, eu não quero você aqui, mas você vai deixar tão claro para ele tudo o que você precisa e o que seu trabalho precisa para dar um bom resultado, que ele vai falar assim, não quero dar... O trabalho dela vai me dar muito trabalho, deixa quieto. Deixa eu buscar o cara que fala as bravatas ali. Você sente isso e se posiciona assim também? Exatamente. Quando eu comecei, eu precisava do quê? Do dinheiro.
Então, às vezes, chegava o Te entendo, a cliente... gente atende todo mundo. A gente atende tudo que aparece, porque você precisa pagar a conta no fim do mês. E era quando eu trabalhava com agência. Então, eu precisava do dinheiro, porque eu tinha funcionário para pagar, eu tinha conta para pagar. Então, chegava todos os tipos de cliente possível. E eu chegava e falava, não, a gente vai fazer. Eu vou atender. Não, vamos fazer. Hoje, não. Porque a dor de cabeça que aquilo me dava é, assim, indescritível. Porque o cliente saía frustrado, eu saía frustrada também, porque eu não conseguia entregar, porque o que ele queria era um milagre. E ele saía frustrado porque eu falei que ia fazer e, no fim das contas, não fazia. Então, quando eu me tornei a Marcela estrategista, eu chego para ele e falo, isso aqui eu não consigo fazer. Isso aqui você precisa de um comercial. Isso aqui você precisa de uma pessoa especialista nisso. O que eu vou te entregar isso, isso e isso. O que eu preciso de você é isso, isso e isso. Senão eu não consigo entregar o meu trabalho e eu tenho o meu valor. Porque hoje também eu cobro mais caro para que eu atenda menos pessoas e consiga atender com mais qualidade. Então, o tipo de cliente que chega, por exemplo, Marcela, eu preciso de resultado em um mês. Não atendo, porque em um mês eu não vou conseguir gerar nada para ela. Meu trabalho é de marketing, é médio a longo prazo. Não adianta, não existe marketing de curto prazo. Inclusive, falando em charlatões, quem chega e fala que vai entregar um resultado de redes sociais em 3 meses, isso você já pode ficar com o pé atrás, porque é uma construção. Para a gente ter um trabalho, quem está começando do zero, bem feito, é pelo menos 6 meses ali nas redes sociais. Então, eu não pego. Hoje, eu realmente não trabalho. Já tive a época que eu trabalhava com tudo e com todos que a gente precisa do dinheiro, mas hoje eu não trabalho. Eu deixo muito claro no meu fechamento o que eu vou fazer, o que a gente vai entregar, o que eu preciso, o que ele vai gastar, e ele vê se isso está dentro do escopo do que ele precisa ou não. Mas dá trabalho. Eu falo que o meu trabalho é um relacionamento, porque eu vou lidar com essa pessoa todo dia. E tem relacionamentos que dão certo, tem relacionamentos que não dão, e tem relacionamentos que dão certo até um tempo. Porque tem cliente que a gente trabalha e dá certo até um certo tempo. Depois não dá mais, que a pessoa talvez está precisando de um outro profissional, vai para um outro patamar que eu já não consigo mais atender, que não é mais a minha expertise. Enfim, então é um relacionamento. O cliente precisa entender isso. E ele tem que ver se ele vai querer colocar energia nesse relacionamento. Eu vejo que quem trabalha com essa questão da estratégia de conteúdo, esse relacionamento que você está criando, tem alguns momentos que tem a ruptura, que podem gerar ruptura. Um deles é a questão dos vídeos para viralizar. Eu vou te dar minha opinião antes de você falar e você pode me corrigir. Eu acho que esses vídeos para viralizar, eles podem ser utilizados, trends, desde que tenham um contexto do seu produto. Vou dar um exemplo. A gente está com a consultoria agora. Espero que quando esse episódio for postado, a gente já esteja até trabalhando no novo prédio com o novo nome. Vai estar. Mas a gente vai mudar de endereço, vai mudar de nome, vai mudar. E bem nesse momento que a gente começou essas mudanças, aquela trend do será estava acontecendo. Eu gostei dela. Eu falei, eu quero fazer ela. Teve clientes nossos da consultoria que postavam até dançando, que conectava, porque é uma dona de loja mais descontraída, que faz. E aí, cada corte do vídeo, ela tava com uma roupa diferente. Opa! Então, ela tá mostrando o produto dela. Sim. A minha persona, se eu apareço dançando, dando chutinho, fica ridículo, não vai funcionar. Então, a gente usou a trend, mostrou, gerou uma expectativa, gerou muito comentário, mas sem banalizar. E aí, eu vejo pessoas banalizando. Trend de balde de água na cara, trend de tropeçar e cair por cima de um monte de coisa. E eu vejo que isso acaba tirando valor, muitas vezes, da marca. Qual que é a sua opinião sincera, pode discordar de mim, sobre isso, dessas questões virais, de marketing viral? Vale a pena fazer sempre? Vale a pena fazer de vez em quando? Não vale a pena fazer? O viral, a gente precisa tomar cuidado. Eu concordo plenamente com o seu ponto de vista. Se for fazer, tem que conectar com o seu produto. Não adianta você banalizar, senão, ao invés de gerar valor, você vai perder o valor da sua marca. Eu não sou uma pessoa adepta a vídeos virais, a trend, porque muitas vezes as pessoas querem engajamento. Só que o engajamento vai converter. Às vezes vai chegar a muitos seguidores, mas esses seguidores eles estão lá pelo entretenimento, não pelo produto. Então, esse seguidor vai ficar perdido no seu perfil. Muitas vezes vai chegar para ele, não vai chegar para o seu potencial cliente. Então, vai ter curtida? Vai. Mas vai vender? Porque quando a gente é uma empresa ou um profissional que presta um produto, a gente quer o quê na rede social? Venda. Vender. Então, você vai ter um engajamento, você vai ter alguns seguidores, mas no fim não vai vender. Então, as pessoas precisam aprender essa diferença. E é o que a gente mais escuta, né? Ai, Marcela, mas eu quero viralizar. Eu preciso de um vídeo que seja viral, porque eu preciso de seguidores. Ou gente desesperada. Ai, meu seguidor está caindo. Deixa cair, porque as pessoas que estão saindo é porque não se conecta com aquele produto, com aquele serviço. E só tá ali tomando espaço. E fazendo com que o vídeo entregue, os vídeos, os conteúdos entregue para ele, não para o potencial cliente. Então, é legal você fazer um ou outro, mas que realmente conecte com aquilo, ou com o seu produto, ou
com o seu momento de vida. Por exemplo, você falou que você achou super legal a trend do Será e casava ali com o seu momento. Maravilha. Ou uma pessoa que tem um produto e vai trocando de roupa, é uma forma de você mostrar. Mas tem que tomar cuidado para não banalizar, porque senão você vai alcançar um público que não é o seu público, que vai te desvalorizar e você vai perder venda, porque a gente tá ali porque quer vender. É o objetivo, né? É o objetivo. O objetivo do vídeo, de todo vídeo, tem que ser vender. Às vezes você pode fazer vamos dizer assim, uma dona de loja que pode dar dica especialista em moda. Você, por exemplo, você pode fazer um vídeo dando dicas de como fazer o marketing da sua empresa melhorar. Esse vídeo, necessariamente, você não está fazendo uma venda, mas você está Exato. atraindo pessoas interessadas no assunto que vão consumir o teu conteúdo organicamente, em algum momento podem comprar. Ah, então beleza. Então faz sentido você se posicionar, às vezes, aproveitando de algo, uma musiquinha, um negócio que o algoritmo entrega mais para trazer pessoas, mas focado na venda e não em números. Isso é o que você falou. Exato. Que alimenta o ego, mas não alimenta o bolso, né? Exatamente. Agora você falou tudo. Alimenta o ego. Pronto. Número é ego. O que a gente precisa realmente é o quanto isso está convertendo. Quantos leads você está conseguindo com isso. Por exemplo, tem post que não viraliza. Mas talvez pode ter te posicionado, pode ter chegado para um potencial cliente que vai ser muito bom para você. Alguém pode ter compartilhado, porque talvez essa pessoa não vai comprar naquele momento que ela viu, mas ela vai compartilhar com alguém que estava procurando aquele produto ou aquele serviço. Então, a gente tem que sempre pensar na venda, por mais que não pareça. Por exemplo, sábado eu fui para Barretos porque eu atendo um cliente lá. E eu postei um mini vlog. Não parece que é um conteúdo para vender, mas é um conteúdo para vender, porque as pessoas que vão assistir falam: caraca, ela atende uma cliente lá de Barretos que contratou ela daqui para ir lá atender. Então, isso me valoriza de certa forma. Sim. Então, todos os conteúdos, por mais que não pareçam, ele precisa ter o objetivo de venda. E falando agora da parte da estratégia, as diferenças nos formatos, né? A gente tem o feed, tem o Reels, tem o Story, isso falando só de Instagram. Tem o TikTok, tem o LinkedIn, tem o YouTube Shorts. Tem algumas outras, tem o Kawaii, que esse eu nunca nem entrei. Eu não tenho nem conta também. não faço ideia. Mas assim, quais são as diferenças de formato? Se você quiser focar mais ali no Instagram, falar sobre o Instagram também, sem problema nenhum. Para as pessoas que estão assistindo, às vezes fiquem em dúvida, falar assim, ó, é aqui que eu tenho que focar, é mais isso aqui que eu tenho que fazer. Agora o Instagram trouxe um novo lá, que é o instantâneo, né? Instantes. Eu não usei ainda. Então, assim, é muita ferramenta. Foca em uma, usa todas. Qual que é o direcionamento correto? Primeiro, as pessoas precisam entender quem é o público-alvo dela. Eu mesma não tenho todas. A partir do momento que você entende quem é o seu público, você vai definir quais ferramentas você vai usar. Porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, o Instagram, ele é uma ferramenta um pouco mais séria. Antigamente, as pessoas olhavam na lista telefônica, né? Quando precisava procurar algum Não profissional. perde o raciocínio, não. Eu vi um corte do Caíto Maia falando exatamente isso, da Chili Beans, né? Foi até na polêmica da Natália Beauty lá. E aí compararam. E aí um cliente dele falando, cara, eu quero comprar teu óculos agora, mas teu anúncio nunca chegou pra mim. E aí é um cara mais formal, mais social. E aí o Caíto fala, eu quero chegar em todo mundo, mas a gente tem que escolher, porque se eu for buscar todo mundo, eu não vou chegar em ninguém. Então, o Caíto Maia falou exatamente isso. Exatamente. Antigamente, as pessoas procuravam na lista telefônica. Hoje, elas procuram no Instagram, no Google. Ela vai, talvez, encontrar no Google, olhar no Instagram para ver um pouquinho do Acho trabalho. que esse é o caminho. Então, o Instagram, ele é mais sério. O TikTok, não que ele não seja sério, mas ele entrega um pouco mais que o Instagram, por mais incrível que pareça. Então, ali você vai atingir todos os tipos de público. Pensa num lugar para conseguir hater. É o TikTok, porque ele entrega mais. Então, talvez um vídeo sério vai chegar para alguém que não está preparado para receber esse conteúdo. Então, é mais descontraído. Agora, o Instagram é mais sério. O LinkedIn é para empresas que querem realmente relacionamentos, conexões, networking. O YouTube, ali, quando você quer postar alguns conteúdos mais densos, por exemplo, o podcast. Não adianta eu postar um vídeo no YouTube falando o que é marketing. Ninguém vai assistir. É mais fácil eu postar um Reels de 1 minuto no Instagram, resumindo ou trazendo de forma descontraída quais os pontos que definiam o que é marketing. O YouTube você vai trazer realmente mais uma aula de marketing, né? Exato. Que aí quando você quer trazer mais conteúdo, algo mais explicativo, aí vai fazer sentido estar lá. E os stories é o que conecta. Eu ia até comentar isso, mas é tanto assunto, né? Ano passado, quando eu tava fazendo o Despertar, eu tenho meu Close Friends, porque eu sei separar. Tem gente que fala, eu faço um Instagram pessoal ou eu mantenho tudo no mesmo? Falo, você escolhe, mas você tem que tomar cuidado com o que você posta. Se você vai ter um Instagram só, que é o meu caso, você precisa tomar cuidado com o que você posta no aberto. Você pode procurar no meu Instagram. Você não vai ver, por exemplo, uma foto de biquíni minha. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Então, eu separo o meu Instagram, Stories normal, que eu vou falar com o meu público, e o meu Close Friends, que eu vou falar com os meus amigos.
E é muito engraçado que ano passado, quando eu tava fazendo o Despertar, começou a acontecer um monte de coisa. E aí eu comecei a contar a história no meu Close Friends. Nunca engajou tanto aquele Stories. Porque o Stories é o que vai vender, de certa forma, porque é o seu dia a dia. Ah, eu quero postar nos Stories, mas eu não consigo tirar uma foto muito bonita. Não importa, tira uma foto do seu dia a dia, você tomando seu café. Toma cuidado pra também não ficar uma coisa muito feia. Não precisa ser nível André Polvani, que ele posta a foto do café dele. Eu falo, gente, 5 horas da manhã ele já editou. Sacanagem, faz você se sentir mal. Eu nem quero postar mais meu treino depois que comecei a seguir o André. Ele posta a foto do café, eu falo, gente, é do celular, é da câmera, eu não consigo nem definir. Não precisa ser nível André Polvani, mas posta ali, tenta tirar uma foto legal, não precisa ficar editando, posta o seu café. É o seu dia a dia, e isso vai conectar com as pessoas. Então, os stories, você vai se conectar com a sua audiência. Talvez vai acontecer uma coisa engraçada, você vai postar no seu dia a dia ali, alguma coisa engraçada com o seu trabalho. Por exemplo, nossa, acabei de atender um cliente, ouvi uma história tão legal, isso me fez refletir sobre tal coisa. Vai, que é o seu bate-papo ali com as pessoas, isso conecta. Então, os stories você vai se conectar, o Reels você vai informar e é uma forma de você alcançar mais pessoas porque ele entrega mais. TikTok é um pouco mais de entretenimento, YouTube conteúdos mais densos, LinkedIn network. Então, você tem que definir o seu público. Eu concordo muito com você, porque antes de eu ter a minha empresa, né? Então, meu Instagram ali, o meu dia a dia, eu não tinha minha filha ainda, era muito de futebol, assim, de falar, de zoeira. Eu gostava muito de jogar poker na época, então era isso. Depois que eu comecei a usar o meu Instagram como ferramenta de venda, não faz sentido eu ficar postando isso, porque não vai gerar credibilidade. E às vezes o cliente, naquele dia que ele resolveu olhar, ele vai olhar eu comemorando uma vitória. Ele vai falar, não é isso que eu quero. Exato. Aí, hora que o Palmeiras ganha um título, e graças a Deus acontece com uma certa frequência, posta ali comemorando alguma coisinha, uma foto, aí tudo bem. Hoje o meu Instagram, ele tá muito ali relacionado à empresa, conteúdos mesmo, e ao meu dia a dia, que é muito eu, minha esposa e minha filha. A minha filha é uma máquina de engajamento. As pessoas me cobram pra ver mais ela, que ela é toda carismática, ela se tranca dentro do banheiro, ela faz um monte de coisa. Ela tem 1 ano e 9 meses. Mas conecta com as pessoas que estão assistindo. Só que ela não é a parte principal do perfil. Eu tento tomar esse cuidado. A Aurora aparece ali, ela é bonitinha, as pessoas adoram ver ela. Mas não, a Aurora não é o que põe dinheiro dentro da casa da Aurora. Eu vejo alguns profissionais se perdendo um pouco nisso também. Da vida pessoal, tomar muito essa conta do que é ali o Instagram dela. Exatamente. E eu acompanho seus stories. E é muito legal que quando, por exemplo, você fala da sua filha, você vincula isso, de certa forma, ao seu trabalho. Por exemplo, eu vi esses dias você falando, eu tranquei a minha agenda, algo nesse tipo, que eu queria passar amanhã com a minha filha, porque hoje eu vou trabalhar até tarde. Então, você vinculou, eu estou tirando um tempo para minha família, que é super legal, porque também ninguém vive só de trabalho, ainda mais quem tem família. Mas eu ainda tô aqui com a minha agenda, porque eu tenho uma agenda... Isso fica subentendido nas entrelinhas, né? Sim. Porque eu tenho uma agenda lotada, então eu tranquei no período da manhã para ficar com a minha filha, porque eu trabalho até mais tarde. Então, você vincula isso com o seu dia a dia. É legal, porque as pessoas se conectam com o Guilherme Pessoa, isso vende, e com o seu trabalho. A gente só não pode perder a mão. Por exemplo, quando a gente vai viajar, a gente vai postar algo que tá fazendo de legal, um lugar, um restaurante legal que conheceu, um prato bonito que comeu, a gente vai postar. Mas sempre sem perder a linha da credibilidade. Tem que pensar, o meu cliente vai entrar lá e vai ver, vai ter percepção de valor, vai se conectar ou ele vai assustar. Essa conexão que os stories trazem, eu vejo muito que é o dia a dia, né? Então, o feed é como se fosse sua vitrine. A pessoa que chegou ali, o que você tem de conteúdo, de valor, conteúdo que entrega, e o story para manter a conexão. E onde que os destaques entram nisso, assim? Como que a gente pode usar o destaque de uma maneira estratégica? Por exemplo, eu que presto serviço, eu não vou colocar tudo que eu faço no meu feed. Porque o meu feed, eu tô ali pra criar conteúdos que sejam mais interativos. Então, eu não vou... E vai ficando lá pra baixo daqui a pouco, E vai ficando lá pra baixo. E eu não vou postar, por exemplo, eu fui num cliente hoje, eu vou tirar uma foto, gravar um vídeo e postar no meu feed. Então, eu vou colocando nos meus stories e alimentando os meus destaques. Por quê? O cliente novo chegou. Eu quero conhecer um pouco mais do trabalho dela. Tudo bem, tem uma foto legal, tem uma fala legal, tem um posicionamento legal. Mas ela entrega? Então, os meus destaques estão lá para mostrar que eu entrego. Então, ali estão os meus cases. O meu case de evento, o meu case do Pauta e Prosa, o meu case do meu trabalho no dia a dia de captação, de roteiro, de trabalhos que eu entreguei. Então, os destaques, ele é como se fosse um portfólio. Pelo menos, na visão do marketing, ele deveria ser usado assim. Marcela, a gente está indo para nossa reta final já. E o que eu gostaria de entender com você, hoje, 2026... quais são os 3 erros principais que uma empresa não pode cometer em se tratando do marketing dela? Não alinhar a sua marca pessoal
por mais que você tenha uma empresa, por exemplo, você tem o Grow, você é sozinho, não tem sócios. Então, tem a Duda. Tem a Duda. Vocês têm a empresa, só que você Sim. e a Duda precisam trabalhar a marca pessoal de vocês, porque vocês são o pilar principal dessa empresa. As pessoas não vão chegar lá e dar de cara com o logo na hora de fechar a reunião, vai falar com vocês. Então, marca pessoal, e não pode ter, hoje, em 2026, uma narrativa. Você precisa ter uma narrativa, como você começou, onde você vai chegar, ter muito bem alinhada realmente para envolver as pessoas e um posicionamento forte. Você precisa aprender a se comunicar de uma forma que você vai converter o seu público-alvo. Então, é comunicação, marca pessoal, nem lembro qual que foi o outro que eu falei. Comunicação, marca pessoal e narrativa. Para quem quer saber mais detalhes, porque aqui é algo que a gente vai trazendo, tem que ser muito direcionado, acaba sendo mais resumido. E para quem quer acompanhar esse dia a dia e aprender mais com você, quais são as redes sociais para as pessoas te seguirem, que elas vão aparecer aqui na tela? Minha rede social principal é o @marcelamais. O nome é um pouco complicado, mas vai estar escrito aqui. Vai. Lá eu respondo direct, eu tô sempre postando conteúdo, tô dando muita dica legal lá dentro. Então, quem quiser me acompanhar um pouco mais do meu trabalho, é o meu Instagram, que é a minha rede principal. Perfeito. Tem alguma pergunta, alguma coisa sobre o marketing que eu não perguntei, que eu deveria ter te perguntado para você passar para o pessoal? Eu acredito que a gente teve um bate-papo bem legal, mas reformulando, voltando um pouquinho mais lá no começo, é legal a gente finalizar realmente fazendo as pessoas entenderem. Tem uma frase que eu falei no começo, só que ela tem um complemento, que é: marketing é como pedir alguém em namoro. Branding é o motivo pelo qual elas dizem sim. Então, marketing é o que eu quero que as pessoas entendam. Branding é o que elas entendem de fato. Então, sempre que você pensar em marketing, pensa que você está pedindo alguém em namoro. E o que você está mostrando, sua percepção de valor, que é o seu brand, é o que vai fazer elas dizerem sim ou não. O posicionamento, né? O posicionamento. Então, quando você quiser entender o que é marketing, lembra dessa frase. Marketing é como pedir alguém em namoro. Brand é o motivo pelo qual elas dizem sim. Marcela, muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal gostou. Conteúdo riquíssimo. Quem quiser saber mais, vai te seguir lá na sua rede social e a gente vai marcando mais papos como esse, com certeza. Foi um prazer estar aqui e falar um pouquinho mais de marketing. O Guilherme também vai no meu podcast, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho dele também, sobre empresas. E foi um prazer, adorei estar aqui, porque eu sempre estou do seu lado, né, entrevistando. Foi muito legal ser entrevistada também. Que bom, sucesso. E, pessoal, para você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal para você acompanhar esse conteúdo anterior, que tem muita coisa boa por vir também. Ativa o sininho aí para as notificações. Sigam a Marcela nas redes sociais. Marketing é muito importante para sua empresa. Às vezes a gente, quando eu falo a gente, os clientes, assim, na consultoria a gente bate um pouquinho. Tem que cuidar de como as pessoas vão chegar até você, a percepção, esse branding, o posicionamento, a percepção que elas têm de você. Uma coisa é ter o valor, outra coisa é a percepção de valor. Então, invistam nisso, não deixem isso em segundo plano. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e tchau!